exaltado seja a santidade do único que é digno, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que os senhores possam ser visitados no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho que é acessível a todos nós. Mas se os senhores creem, prepare aí seu copo com água. No final, participaremos desta bênção. Faremos também a oração de libertação. Estou fazendo esta oração em todos os estudos. No livro do Apocalipse 22, Altíssimo, Santo Espírito, nos dê sabedoria e entendimento das tuas verdades, que possamos compreender e colocá-las em prática no nosso viver diário. No livro do Apocalipse 22, versículo 17. Quem quiser, receba de graça a água da vida. São partes do versículo. O Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, ele é acessível a todos nós gratuitamente. Basta a nossa renúncia no nosso viver diário. E não queira o Senhor, a Senhora, ir procurar o Evangelho da graça ou de graça dentro das igrejas. É o ponto mais alto desse estudo. Aquilo que o Santo Evangelho nos proporciona gratuitamente, as igrejas oferecem um falso evangelho, dizendo que é de graça, mas nos cobra 10, 20, 30 vezes mais. Então, senhores, não queira procurar o Evangelho da graça, o Evangelho de graça nos ministérios, porque dentro de uma igreja, as pessoas pagam até pelo ar que respira. Não tem nada de graça. E vejam, senhores, eu creio nas palavras do Santo Evangelho. Isso é que me encoraja a estar pregando as grandezas do Evangelho eterno neste canal. Mateus 10, versículo 8. De graça nós recebemos, e de graça devemos passar para as pessoas. Então aí veja, senhores, este Evangelho, ele não é nosso, não é meu,
não tem dono. O dono deste evangelho é aquele que derramou sangue para nos dar a salvação. E ele nos concedeu o acesso a esse evangelho gratuitamente. Por mais que apresentam as facilidades dentro das igrejas, mas facilidades que não existem, são apenas engano. Porque dentro de uma igreja, as pessoas têm que pagar um alto preço, e não para ouvir o verdadeiro evangelho, mas para ouvir um falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, ele é acessível a cada um de nós, sem custo. E aí veja, os senhores, aí os senhores poderão dizer: olha, o senhor quer que eu saia da igreja? Não. Eu tenho pregado aqui para que nós possamos viver unicamente na dependência da nossa fé. Aí está. Porque quando nós dependemos da nossa fé, nós iremos entender que o evangelho da salvação, o evangelho eterno, o evangelho que transforma a nossa vida, ele é acessível a todos nós. Não precisamos pagar para ouvir dentro das igrejas um falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, aquele que nos leva para a glória, esse é de graça. Não tem preço, porque o preço já foi pago pelo nosso Salvador. E não devemos esquecer que um evangelho está sendo pregado. Vale a pena estar sempre falando com os senhores. É o evangelho, podemos dizer, do engana bobo. Desculpa usar esta expressão. É um evangelho enganoso que apresenta para nós as facilidades, fazendo de conta que este evangelho que eles estão pregando é o evangelho de graça. Vejam, senhores, Apocalipse 22, 17. Este é o evangelho da graça, o qual não podemos cobrar nem tirar proveito do mesmo para enganar as pessoas, porque ele é de graça, ele é gratuito. O que nos deu acesso ao Santo Evangelho foi o sangue do Cordeiro, derramado por cada um de nós. Então, por mais que apresentam nos ministérios um evangelho de graça, o evangelho da graça, mas eu repliso, dentro das igrejas, até o ar que respiramos, temos que pagar. No livro de Oséias 4, versículo 6, o Senhor fala: o meu povo
está perecendo, perece por não terem conhecimento. E eu diria que muitos estão perecendo ou sendo escravizados porque sequer procuram na palavra, sequer examina a palavra para saber se o evangelho que está sendo pregado nos ministérios condiz com o evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação, o evangelho do reino, esse nos é acessível gratuitamente. Nós não podemos cobrar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho para pregar esse evangelho para as pessoas. Por trás de algumas desculpas, conta de luz, conta de água, aluguel, este é um pretexto para explorar as pessoas, dizendo que as igrejas têm custo, as contas são altas. Isso é um pretexto, apenas um pretexto, um engano, para tirar o proveito das pessoas, para tirar aquilo que as pessoas possuem. O evangelho enganoso, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, ele é acessível a cada um de nós. Certamente os senhores já ouviram falar de um certo partido político que ele só se mantém no poder por causa da ignorância das pessoas. Prometem e nunca cumprem. E através da cegueira, da ignorância das pessoas, eles se mantêm no poder. Porque aqueles das classes menos favorecidas, eles gostam das facilidades. Eles acreditam nas facilidades pregadas nas igrejas. E por causa disso, cada vez mais, os líderes, sabendo que eles apresentando, pregando estas facilidades que não existem, eles seguram os membros dentro das igrejas. Agora veja o Senhor, o verdadeiro evangelho, ele é de graça. É o evangelho da graça, ele é de graça. E se a senhora, Senhor, estão em um ministério que está pagando pelo evangelho, este não é o verdadeiro evangelho. É o falso evangelho, que a cada dia está escravizando as pessoas cada vez mais. Então, por causa da ignorância daqueles que sequer estudam a Bíblia, daqueles que estão recebendo este evangelho, mas não examinam as Escrituras, cada vez mais os líderes destes ministérios mais abastados e os evangélicos, os crentes cada vez mais pobres, porque creem nas facilidades, acham que estão recebendo de graça o evangelho, mas na verdade eles estão sendo explorados por um
evangelho que não é o evangelho eterno, o evangelho da salvação. Se o Senhor, senhora, vai para a igreja procurando as facilidades, achando que vai receber um evangelho de graça, igreja não dá nada para ninguém. Nas igrejas não tem nada de graça. Tudo é pago. Até mesmo o ar que respiramos dentro da igreja, as pessoas têm que pagar. E estão chamando por aí para orar às madrugadas. Pastores, bispos estão convidando as pessoas para orar de madrugada. Eu creio nas orações das madrugadas. Sempre orei às madrugadas. Nunca deixei de orar às madrugadas. Mas estas orações que eles estão chamando, alguns pastores, bispos, estão chamando as pessoas para orarem de madrugada, eu não acredito. Na minha humilde insignificância, eu não acredito que as orações destes pastores e bispos estão chegando a lugar algum. Porque faz parte do pacote. Numa igreja, até mesmo para orar para as pessoas, eles cobram. Está incluído no pacote. Então essas orações que eles fazem às madrugadas, ora dentro da igreja, ora por um enfermo, está incluído no pacote. As pessoas pagam por essas orações. E eis o porquê. Na minha humilde insignificância, eu não acredito que essas orações estão chegando a lugar algum. Porque por trás delas tem um grande interesse. Elas já estão incluídas no pacote. Não acredito. Então, Senhor, Senhora, nós vamos levantar de madrugada por livre e espontânea vontade e vamos buscar o Senhor. E com certeza Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água desse homem e desta mulher. Quando participarmos desta água, que ela seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Teu santo nome. Vamos participar. Agora olhe nas suas mãos. Vamos fazer a oração de libertação. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, desta família, que quando colocar as mãos no alto da cabeça, se houver um mal, uma praga mandada, uma amarração física, sentimental, que ela possa ser repreendido para a glória do Santo Espírito. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Meu Pai, as mãos deste homem e desta mulher está consagrada. Que nas mãos deste homem e desta mulher tenha o fogo do Espírito para arrancar todo o mal, toda a praga, tudo aquilo que não procede do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do Espírito, na grandeza do nosso eterno Criador, na glória do nosso eterno Salvador, joga suas mãos para trás com fé e diga: sai, 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 e não volte nunca mais. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Agora estenda a mão, as suas mãos
para o lugar onde o Senhor quer, a senhora quer a visita do Senhor. Estenda as mãos para lá, que eu irei enviar uma bênção. Meu Pai, onde este homem, esta mulher, está estendendo as mãos, passa lá, meu Pai, com o fogo do Espírito e arranca tudo de mal. Se há contenda, se há o mal, passa com o fogo do Espírito, que todo esse mal seja repreendido para a glória do Santo Espírito, para o inferno maligno, na autoridade que é na glória do Cordeiro. Meu Pai, envia uma bênção, a paz, a proteção, para onde este homem e esta mulher está enviando as mãos para a glória do teu santo nome. Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.